Oi, gente! Nesse vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho como tá a rotina das meninas atualmente. Acho que o último vídeo de rotina que eu fiz delas, elas eram meio recém-nascidas, sei lá. E teve muitos pedidos assim no último vídeo que vocês gostariam de saber como são os horários, o que a gente faz, etc. E aí eu resolvi contar nesse vídeo de hoje. Bom, nesse vídeo eu não vou explicar assim, horários específicos de tudo que elas fazem, porque eu acho até estranho, não precisa. Eu sei que muitas mães querem saber da rotina pra entender e terem ideias do que fazer com os filhos de vocês. E, enfim, às vezes o filho não tá dormindo direito, talvez seja por causa de alguma coisa que você faz de diferente na rotina. Então, eu sei que porque é um assunto que eu sempre troco com as minhas amigas também. As meninas, elas desde que nasceram, eu tento não mexer muito na rotina delas. Mesmo se eu tô aqui em casa, se eu tô no sítio, se eu tô viajando, eu sempre tento manter os horarinhos delas, na rotininha delas, porque eu sinto que quando a criança sabe o que esperar, nada é surpresa, ela lida melhor com isso e ela dorme melhor, ela come melhor, tudo acaba sendo mais fácil pra elas. A criança, ela não gosta de surpresa, ela não gosta de não saber o que tá vindo. Então por isso que eu sempre falo de vocês, no último bate-papo até falei, de vocês conversarem com os filhos de vocês, contarem as coisas antes delas acontecerem, quando são diferentes, mudanças, etc. E nesse caso também, você ter o horarinho, a rotininha da forma que sempre é, mesmo em ambientes diferentes, ela não estranha tanto, a criança sabe o que esperar. Então essa é a minha primeira dica aí pra vocês estão pensando na rotina dos filhos de vocês. Bom, todos os dias as meninas acordam, mais ou menos, sei lá, uma hora e pouco antes de ir pra escola. Elas já acordam naturalmente. Então é um momento que o Bruno gosta de brincar com elas por meia horinha. Então ele é meio que, assim, sagrado pra ele senta e brinca, porque quando elas eram pequenas ele ficava uma hora e meia de manhã brincando com elas. Agora que elas vão pra escola e não dá pra eles ficar uma hora e meia, ele fica meia hora brincando religiosamente de manhã com elas. E aí, quando dá mais ou menos meia horinha antes da gente sair de casa pra eu levar elas pra escola, porque sou eu que levo todos os dias, com exceção de um ou outro dia que eu tenha que fazer algum compromisso, mas é raro, a gente toma café junto, nós quatro. Então a gente senta na mesa, toma café. Só que hoje em dia que elas estão comendo lanchinho na escola, a gente tá dando só frutinha pra elas. Antes a gente dava um café da manhã mais completo. Agora a gente só dá uma frutinha porque a gente sabe que vai chegar na escola, elas vão ter lanche. E aí elas acabavam comendo demais, enfim. Elas comem a frutinha delas, eu e o Bruno a gente toma café e aí eu levo elas pra escola. Bom, eu levo elas todos os dias e eu sempre falo pra elas se eu vou buscar ou não. Eu sempre tento buscar. Então eu me adapto na minha rotina de acordo com a rotina delas. Aí tem um ou outro dia que eu tenho algum compromisso de trabalho que não tem como eu buscar. Aí eu aviso elas quem vai buscar. Se é a Si, o motorista, enfim, se é o Bruno, muitas vezes ele vai também quando eu não posso. Então a gente se organiza dessa forma, mas eu sempre aviso antes. Então elas não têm surpresas. Aí elas saem da escola, elas já sabem quem tá indo buscar, porque a gente já avisou antes. Então, geralmente eu vou buscar. Nesse meio tempo eu encaixo minhas coisas, então desde esportes, aula de italiano que eu tô fazendo, algum outro trabalho que eu tenho que gravar, e aí eu vou buscá-las. Antes elas estavam chegando da escola, almoçando e dormindo a soneca delas. Agora elas estão almoçando na escola, ficam mais um pouquinho fazendo uma atividade, voltam pra casa exaustas, tomam um banho de gato que a gente dá nelas, põe um pijaminha e dormem. Elas sempre fazem a soneca do dia. Isso é uma soneca que eu acho muito boa pra elas, então enquanto elas quiserem fazer, eu vou continuar deixando elas fazerem essa soneca. O que eu faço é que eu acordo elas. Lá pelas 4h30 eu acordo elas. Se eu deixar elas dormirem até as 5 da tarde, aí elas vão que vão e daí elas não dormem cedo à noite. E elas são crianças que dormem super cedo. Eu tenho amigas com filhas mais velhas que põem as crianças pra dormir bem cedo, pequenininhas, e hoje em dia elas são crianças que falam: mamãe, eu estou com sono, tipo 9 da noite elas já estão com sono. As filhas delas já têm 8, 9 anos, então eu achei bem legal isso e tô tentando fazer com as meninas também pra elas terem esse hábito de dormir cedo, porque é uma coisa que eu gostaria de ter. Eu tenho o hábito de dormir muito tarde, o Bruno tem o hábito de dormir mais cedo e eu acho incrível, porque eu acho que você dorme melhor, você acorda melhor. Eu acordo cedo e durmo tarde, então eu não gosto disso, eu prefiro que elas não puxem a mamãe nesse caso. Então elas fazem a soneca delas, acordam 4h30, 4h30, eu acordo elas da soneca, elas tomam o TT delas. Ah, eu esqueci de falar que vocês querem saber, né, a alimentação. Então quando elas acordam de manhã, elas tomam o TT, aí elas brincam com o papai, aí elas tomam comem a frutinha com a gente, vão pra escola, tem um lanche da manhã, tem um almoço na escola, voltam, dormem e tomam o TT quando acordam. Às vezes elas pedem o TT antes, então às vezes a gente divide ele. A gente põe a meia medida antes, meia medida depois, ou a gente acrescenta mais água, a gente dá uma burlada lá pra elas não tomarem muito leite. Elas tomam fórmula, depois se vocês quiserem saber qual, eu posso até falar, mas não sei se vem ao caso, porque eu acho que cada um pode falar com o pediatra de cada um pra saber qual a melhor fórmula pro seu filho. Enfim, antes elas tomavam composto
lácteo. Fiquei meio noiada porque li umas coisas sobre o composto lácteo, que tem açúcar e tal. Resolvi voltar pra fórmula e funciona super bem, elas adoram. Aí elas acordam da soneca e é o horário que elas ainda estão meio grog, acabaram de acordar, elas pedem pra ver um desenho. Agora que elas já fizeram 2 anos, agora já estão quase fazendo 3, né? Elas já têm 2 e 7. Eu deixo elas assistirem desenho, até de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eles falam 0 telas até 2 anos, eu respeitei. Isso é um assunto polêmico, não vem ao caso, cada um sabe o que faz, cada um faz o que quiser, gente, não tô julgando ninguém, só tô falando como eu fiz, tá? E aí depois dos 2 anos eu deixo, mas com tempo controlado, então é no máximo estourando 1 hora por dia, mas elas assistem geralmente, assim, a maior parte do tempo elas assistem meia hora por dia, assim, tipo, então elas assistem meia horinha de desenho, elas amam Cocomelon e amam Peppa Pig, então são os 2 que elas sempre me pedem. Às vezes a gente põe uns outros de musiquinha, mas são esses os principais. Elas assistem desenho, aí brincam um monte. Aí, por exemplo, se eu tenho alguma consulta pra levar elas, é nesse horário que eu levo. Se eu tenho uma festinha pra levar elas, que agora estão voltando às festinhas infantis, eu levo elas nesse horário. Geralmente é isso, assim, se eu vou visitar alguém da família, ou se alguém vem visitar, é nesse horário. E aí elas brincam um monte. Às vezes a gente desce no prédio, tem quadra, tem parquinho, aí, enfim, elas ficam brincando. E aí chega a hora do jantar, elas jantam mais ou menos 6h30, mais ou menos não, é geralmente 6h30. Aí se vão fazer alguma coisa e voltam, às vezes às 7 horas do jantar, jantam, aí brincam mais um pouquinho, geralmente a gente lê livrinhos pra elas nesse horário, a gente fica no cantinho da leitura lendo livro, e aí a gente prepara o banho umas 7h30, 15 para as 8, elas tomam banho e já deitam na cama, aí tomam TT, aí escovam os dentes, eu esqueci de falar das escovações de dentes de outros horários, mas enfim, de manhã elas escovam depois do TT, aí à tarde elas escovam depois do TT e à noite depois do TT, então sempre a gente se baseia depois do leitinho delas. E aí a gente conta a historinha, reza, né, conta a historinha, e aí dá beijinho, faz dormir, põe pra dormir. Elas ainda gostam de ter alguém com elas antes de dormir, então a gente dá a mãozinha pra elas fecham o olhinho, a gente fica lá a ponto pra dormir. Eu conversei até com umas psicólogas infantis que falaram pra mim que é muito mais importante nessa fase elas terem o acolhimento da mãe ou de alguma pessoa de confiança, enfim, quando não posso ficar, ou assim fica, enfim. E aí é muito importante elas sentirem esse aconchego, esse acolhimento, muito mais importante do que elas aprenderem a dormir sozinhas, porque isso, assim, é normal, a criança precisa desse acolhimento. Então eu continuo fazendo isso porque que acontece? Elas adormecem e dormem a noite inteira, gente, com raras exceções, elas dormem a noite inteira. Aí elas acordam no dia seguinte, mesmo horário, e aí segue o jogo, continua a mesma rotina. Então pra mim é muito legal essa rotina delas, porque agora que elas estão na escola eu consigo marcar minhas coisas, porque eu gosto de estar com elas quando elas estão em casa e fazer as coisas com elas. Então eu tento encaixar todas as minhas coisas de trabalho nesses momentos que ou elas estão na escola ou elas estão dormindo. E aí eu consigo chegar em casa mais cedo e brincar com elas e estar com elas, que pra mim é muito importante. Eu morro de saudade ao longo do dia, mas enfim, elas amam a escola, amam, assim, elas estão alucinadas pela escola, elas fizeram amiguinhos, elas estão super bem adaptadas, isso é muito bom. E é isso. Então eu acho que eu devo ter tirado as dúvidas de vocês quanto à rotina delas, como que eu faço, como que é. Enfim, acho que cada criança é uma criança, é muito particular, mas aqui em casa funciona desse jeito. Deu super certo. A gente faz todas as refeições delas na mesa, eu acho isso super importante também. E aí a gente sempre espera todo mundo acabar de comer pra sair da mesa. Então enquanto uma tá comendo, a outra tem que esperar. Porque é assim que funciona na vida, ninguém sai andando da mesa de jantar enquanto a outra pessoa ainda tá comendo, então a gente gosta de respeitar isso. E outra coisa muito importante é que aqui em casa, elas não brincam enquanto estão na mesa. Elas podem brincar até a hora do jantar, até a hora do café, até a hora do jantar, mas elas não têm brinquedo na hora do jantar, nenhuma distração, é a comida. Então a gente come e conversa e tudo mais, mas a gente não tem distrações de brinquedos ou telas ou nada disso durante a comida, que eu acho essencial pra elas curtirem a comida, saberem o que estão comendo. E dá super certo aqui em casa. Elas já sabem disso, já põem a brinquedinho lá pra esperar. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que seja isso que vocês estavam querendo nesse vídeo de rotina. Se tiverem alguma dúvida aí, de repente deixa nos comentários, eu posso ver de responder. E muito obrigada pela audiência e por estarem aqui comigo. Se tiverem alguém pra compartilhar esse vídeo, compartilhem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixem seus likes e seus comentários, que é muito importante pra mim esse engajamento, agora que eu voltei a trazer conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo!